Por que a macro é importante para você, profissional do mercado financeiro? Olha, não existem milagres. Não há atalhos na vida. Isso é o que minha mulher e eu ensinamos para as nossas filhas. Se você quer crescer, se você quiser, se você almeja conquistar posições mais altas, cargos mais altos, salários mais altos, você tem que ter conhecimento. Não há outra maneira. E não é qualquer conhecimento, é conhecimento de macroeconomia. Por que a macro é importante para o mercado financeiro? Se você tiver as ferramentas teóricas da macroeconomia, se você conhecer, pelo menos, o básico da macroeconomia, você pode antecipar movimentos no mercado financeiro através de determinadas notícias políticas. Você vai saber as implicações que terão no mercado financeiro. Você vai ter mais segurança nas tomadas de decisão, porque você vai estar em cima de fundamentos e não de ouviu falar, não, dizem que é assim. Você vai ter condições de minimizar perdas do seu dinheiro ou, eventualmente, do dinheiro dos seus clientes, e especialmente não contar só com a sorte. Todo mundo precisa de sorte na vida, né? Mas contar só com a sorte não é uma boa estratégia. Mesmo que você não atue na área de macro da sua empresa, na sua empresa, no mercado financeiro, se você é um gestor de fundos, se você é um analista de investimentos, você certamente, com certeza absoluta, precisa de macroeconomia. Você precisa saber por que a taxa de juros se eleva, por que existe inflação, por que a taxa de juros futura às vezes sobe, às vezes cai, quais são os fatores que impactam o câmbio, por que o dólar sobe, por que o dólar cai, bolsa de valores, etc, 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 e por aí vai. Então, vamos agora atacar, eu quero te ensinar agora, eu prometi um pouco de conteúdo nessa jornada. Então, eu vou te ensinar agora 3 conceitos básicos, absolutamente básicos da macroeconomia, para, digamos assim, abrir o seu apetite para estudar macro. Tá? O primeiro conceito é um conceito já muito manjado, que muita gente entende ou acha que entende, que é o conceito de produto interno bruto, o famoso PIB. Tá? Então, o produto interno bruto é o conjunto de todos os bens e serviços que são produzidos na economia de um país em um determinado espaço de tempo. Pode ser um ano, pode ser um trimestre, um semestre, etc. E aí, quando você ouve no jornal que a economia do país cresceu 3% em 2022, quer dizer que o PIB, o produto, cresceu 3% em 2022, naturalmente em termos reais, né? Já descontada a inflação. Os jornais, a mídia, traz essa notícia da seguinte maneira: o PIB de 2022 foi de 3%. Na verdade, isso é uma economia de palavras. O que o jornal quer dizer é que o crescimento do PIB foi de 3%. O PIB não é dado em percentual. Óbvio, o PIB é um conjunto, é tudo aquilo que é produzido no país na forma de bens e serviços, então ele expressa na forma monetária. O PIB do Brasil é aproximadamente 8 trilhões de reais, 1,3 trilhão de dólares aproximadamente. O PIB dos Estados Unidos é mais de 24 trilhões de dólares, um quarto do PIB mundial. E como é que o PIB é medido? Se o PIB é o conjunto de bens e serviços produzidos, ele poderia ser medido pela oferta, mas dá um trabalho danado. Então, ele é medido pela demanda total por bens domésticos. Ou seja, é o consumo da sociedade, mais o investimento da indústria em bens de capital,
mais os gastos do governo e mais as exportações líquidas, a balança comercial, tudo que o país exporta, menos o que o país importa. É claro que existe muito mais a se falar sobre o PIB, mas isso você vai ver no meu curso. O segundo conceito é a famosíssima, a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Todo mundo agora só fala disso, né? Que a Selic está alta demais. Quando é que o Banco Central vai reduzir a taxa Selic? Vamos ver um pouquinho o que é isso? A taxa de juros básica da economia brasileira é chamada de Selic, essa sigla vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de 45 em 45 dias. Vamos lá. Como que ela é definida? Como que ela é escolhida, essa taxa? Essa taxa é escolhida com base na inflação. Nós temos um regime de política monetária é a decisão do Banco Central acerca dessa taxa, e esse regime de política monetária é de metas de inflação. Tá? Esse regime foi introduzido em 21 de junho de 1999 e é bastante simples. Se a inflação estiver acima da meta, então o Banco Central eleva os juros e a inflação cai. Existe uma correlação negativa entre juros e inflação. O que é? Traduz aí, Kremes, traduz do economês para o português. Se a taxa de juros aumenta, a inflação cai. Existe essa correlação, essa relação entre taxa de juros. Claro, a inflação também pode se dar por fatores chamados exógenos, fatores externos, como o caso da guerra da Ucrânia, está impactando o preço dos alimentos, porque a Ucrânia é um dos grandes, dos maiores produtores de trigo, tá? Mas uma inflação persistente, a gente já vai falar de inflação, uma inflação persistente é um problema monetário, é um problema de excesso de moeda. O termo inflação vem do nome que o nome inflação vem do termo que o estoque de moeda está inflado, está aumentado demais. Daí o nome inflação. Bom, primeiro, por que é tão importante combater a inflação? A inflação é um veneno para a sociedade. E quem mais paga pela inflação é o trabalhador com menores salários. Não existe política social, não existe justiça social com inflação. Eu falo isso nas minhas aulas de macroeconomia diariamente, praticamente toda semana. E a pergunta do momento, né? Quando é que os juros vão cair? Então, quem vem acompanhando as minhas lives, eu tenho dito o seguinte, que a pergunta certa deveria ser: por que a taxa de juros Selic está tão alta? E a resposta é a seguinte: a taxa de juros de qualquer país, a taxa de juros básica da economia, é a taxa de juros livre de risco, mais o risco país. E o nosso risco país é muito elevado. É muito elevado por quê? Porque nós somos maus pagadores, nós já tivemos títulos podres, títulos de dívida podre, nós já demos calote na dívida, e a trajetória da nossa dívida pública é explosiva. Ou seja, a nossa dívida só aumenta, e nós não conseguimos nem economizar para pagar os juros da dívida, isso se chama déficit primário. Tá? Ah, mas agora talvez tenhamos superado primário em 2025. Tá, mas isso nós precisávamos de uma solução, um tratamento de choque para reduzir o principal dessa dívida, porque a trajetória, essa dívida só está aumentando. Então, a nossa taxa Selic, apesar do mundo inteiro já está pensando numa moderação
num fim do aperto monetário e começar a parar de aumentar juros, começar a diminuir a taxa de juros, no Brasil pode até começar a diminuir os juros. Porém, nós sempre vamos ter essa ressalva do risco país, que é mais elevado que o risco da Alemanha, da França, do Japão, dos Estados Unidos, nem se fala. Ou seja, só através da redução do risco país nós vamos conseguir ter taxas de juros melhores e menores de forma consistente, uma redução de juros de forma consistente. O terceiro conceito, a gente já acabou pincelando ele, né, que é a inflação. E a inflação a definição de inflação é aumento de preço. Tá? A taxa de inflação em um ano é o preço hoje menos o preço há um ano atrás, dividido pelo preço um ano atrás, vezes 100, dá a inflação em percentual. A inflação do Brasil projetada para 2023 é de 5,98%, pelo relatório Focus do Banco Central, 6%. E a meta de inflação é, para 2023, 3,25%. Ou seja, está bem acima da meta. E o nosso regime de metas de inflação, prevê, quando a inflação está acima da meta, tem que levar os juros para a inflação cair. Conforme eu disse, o termo inflação vem de um estoque de moeda inflado. A inflação persistente, ela é chamada de fenômeno monetário, ela é causada por um excesso de moeda em circulação. O estoque de moeda, a quantidade de moeda em circulação está inflada, daí o nome inflação. O Banco Central vai lá, então, faz uma contração monetária, ele tira a moeda de circulação, ele vende títulos do governo para os bancos comerciais e, com isso, ele retira a moeda de circulação, diminui a oferta de moeda. Quando você diminui a oferta, o preço sobe. Qual é o preço da moeda? A taxa de juros. Ou seja, a taxa Selic, ela é, na verdade, uma meta. E o Banco Central vai operando vai fazendo essas operações de venda de títulos para atingir essa meta de taxa de juros. Com que finalidade? Combater a inflação. Então, se a inflação estiver acima da meta, você já sabe que o Banco Central vai elevar a taxa de juros. O que o conteúdo dessa aula mostrou para você? Isso aqui foi só, assim, uma gotinha no oceano, foi só uma vírgula, mas só o que eu falei de taxa de juros, de prêmio de risco, taxa de juros Selic, de contração monetária, esse é um ambiente, esse é o universo, este é o mundo que você, do mercado financeiro, vai trabalhar. Se você acha que pode só ficar ouvindo falar e não ter fundamentos, na boa, não é uma boa estratégia. Então, você já sentiu, esse é o caminho que você precisa para se tornar um profissional super capacitado. Você precisa se concentrar em desenvolver estes passos, o passo do conhecimento, o passo de conhecer o porquê das coisas, o que há por trás disso. Quando há uma crítica à autonomia do Banco Central, por que os juros se elevam? Por que não é interessante aumentar a meta de inflação? Então, tudo isso, pela minha experiência, você sozinho levaria 10, 20, sei lá, meses para entender todos esses porquês, se for estudar sozinho, e, quiçá, fazer uma faculdade de economia. Mas, se você se tornar meu aluno, eu estou aqui para pegar a sua mão e mostrar para você o caminho do conhecimento, seguindo um caminho mais interessante, seguir nessa jornada ao seu lado e, com isso, aumentar a sua produtividade.
Eu montei esse curso Macro com Marco, tá? E, como eu já disse no início, o objetivo é tornar você um profissional super capacitado. Olha, prestem bem atenção numa coisa. Eu detesto, tenho alergia a essas promessas que a gente vê. Ah, eu vou tornar você rico em 6 dias. Você vai, numa semana, ganhar $100.000. Você vai... Eu odeio essas coisas. Eu não suporto. Eu sou um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha promessa é de conhecimento. Eu prometo que eu vou dar tudo de mim para que você assista uma aula imperdível, que você tenha um curso imperdível. Eu prometo que eu vou encantar você nas minhas aulas. Agora, não existe mágica. Eu não estou vendendo mágica aqui. Você vai precisar estudar, você vai precisar assistir às aulas, você vai precisar trabalhar, você vai precisar ler, e tudo é uma via de mão dupla, que nem um relacionamento. Então, a minha promessa é uma promessa de conhecimento, é uma promessa séria, é uma promessa de trabalho, é uma promessa para você ter aula com um professor que ama o que faz e que tem mais de 30 anos de experiência de sala de aula. Essa é a minha promessa. Por quê? Como é que eu vou te entregar isso? A partir do momento que você se inscreve, o curso já está lá, pronto para você, todos os módulos, tá? Eu vou já falar do conteúdo teórico de todos os módulos. Você já vai ter acesso direto. Qual o benefício de você fazer isso online? Você pode assistir a hora que você quiser, onde você quiser. Hoje você está com mais tempo, assiste mais. Amanhã você não pode, tudo bem. Depois de amanhã você assiste meia hora, 1 hora, um módulo, 2 módulos. Você comanda, você, com a sua disciplina e com a sua disponibilidade, vai estudando. Vai estudando à medida da sua disponibilidade. Ah, eu não gosto de curso online, isso não dá certo. Eu só gosto presencial. Eu também prefiro. Confesso. E por isso que quinzenalmente eu vou oferecer para você um aulão tira dúvidas de 1 hora de duração. Você vai ficar cara a cara comigo no Zoom, eu vou mandar um link do Zoom e você vai poder conversar comigo. Marco, eu não entendi nada da aula, repete tudo. Eu vou aqui, ó, e dou toda a aula para você. Toda quinzena, de 15 em 15 dias, você vai ter um aulão tira dúvidas comigo, que você pode pedir tudo, olhando síncrona, aula síncrona. Então, não se preocupe se você não gosta de aula online. Agora, o dia que você vir a minha aula online, você vai gostar. Eu te garanto. Eu aposto que você vai gostar. Que não é como a outra aula online. Qual é o benefício de participar aqui logo no início? Eu estou montando esse curso para você. Então, você pode interagir comigo, falar assim, Klebs, dá mais atenção naquele assunto, não entendi aquele, esse aqui eu não achei tão relevante. Maravilha. Então, quinzenalmente, eu vou focar na sua necessidade e vou atacar o assunto que mais te atender. Tá? Assim que você comprar o curso, assim que você adquirir o curso, imediatamente você vai ter acesso a todos os módulos. Eles estão prontos, esperando por você. Vamos ver um pouquinho dos módulos? O primeiro módulo é o PIB. Tá? Cada módulo é dividido em vários vídeos, em várias aulas. Então, o primeiro módulo trata do PIB. E o primeiro vídeo é medindo o PIB, né? A demanda total por bens domésticos, o produto interno bruto, qual a diferença entre PIB e PNB, o famoso GDP, Gross Domestic Product, Produto Nacional Bruto.
vou falar da economia fechada, vou falar da economia aberta. A segunda aula trata do consumo. O consumo da sociedade é o principal componente do PIB, a relação de consumo em função da renda disponível. O que é o consumo autônomo? O que é a propensão a consumir? C1, o C1 no Brasil, a propensão a consumir no Brasil, a relação com a baixa propensão a poupar e as relações com o mercado financeiro, com as aplicações financeiras. A terceira aula é o investimento da indústria em bens de capital. O que impacta o investimento da indústria? A renda, a taxa de juros, o porquê desses impactos, qual é cada impacto. A quarta aula são os gastos do governo, o impacto positivo, um alerta, a armadilha heterodoxa, a importância da responsabilidade fiscal e do superávit primário, da equilíbrio das contas públicas. O que é isso? Por que é tão importante? As crises fiscais e seus efeitos, o excesso de gasto do governo e suas implicações no mercado financeiro. O efeito multiplicador, alerta, um efeito de curto prazo. E na sexta aula, a armadilha heterodoxa. Entre aspas, já foi declaração de um presidente da República que não me interessa quem foi, muito menos o partido. Gente, atenção! Macroeconomia é a parte da economia que mais tem interseção com a política. Por quê? Política monetária é a decisão do Banco Central quanto a juros e política fiscal é a decisão do governo quanto a gastos e tributos. Então, eu preciso falar de algumas decisões do governo. Só a parte econômica, sem citar nomes. Meu grande mestre Fernando de Holanda Barbosa já dizia: nós não discutimos pessoas, discutimos ideias. Tá? A ideia heterodoxa é uma ideia equivocada. Ponto. Não me interessa quem é o político que defende. Então, qual é a armadilha heterodoxa? Já que os juros têm impacto negativo no PIB, eu não vou aumentar juros para a inflação ficar na meta e, com isso, comprometer o crescimento. Dá certo isso? Qual é a evidência empírica? Onde que a gente viu na prática isso dando certo? Nós vamos estudar isso. Os impactos da nova matriz econômica, lá de 10 anos atrás, no mercado financeiro. Taxa de juros, finalmente, é um grande vilão, como as pessoas estão dizendo. Ele é, na verdade, um instrumento de política monetária do Banco Central para combater a inflação. Não se enganem, inflação é o pior veneno para o trabalhador de baixa renda. O módulo 2, a gente vai falar dos mercados financeiro e monetário. Tá? Na primeira aula, demanda por moeda, definição, funções da moeda, função liquidez, o impacto da renda, o impacto da taxa de juros na demanda por moeda versus demanda por títulos. Tá? Na segunda aula, a oferta de moeda pelo Banco Central. Vamos definir com mais calma o que é a taxa de juros. Vamos falar do Comitê de Política Monetária, o que é a contração monetária, a missão do Banco Central. Galera, entre aí no site www.bcb.gov.br, Banco Central do Brasil. A missão do Banco Central, garantir o poder de compra da moeda nacional. Isso é vital para a sociedade. Na terceira aula, vamos falar da expansão monetária. Quando é que é possível reduzir juros? Essa é a demanda da sociedade hoje e a grande pergunta: é possível? A gente vai responder no meu curso. No módulo 3, vamos ver o modelo ISLM, a grande contribuição de Keynes, a curva IS, o equilíbrio do mercado de bens e serviços, o impacto dos juros no PIB. Na segunda aula, a curva LM, fixando a taxa de juros. Na terceira aula, os deslocamentos das curvas, política fiscal expansionista e contracionista, política monetária, o que é isso? Qual é o resultado do mix de políticas? E, finalmente, na quarta aula, o modelo ISLM e o mercado financeiro, as consequências das decisões de política fiscal e monetária no mercado financeiro. Com um grande alerta que esse modelo é muito bom, o modelo ISLM, mas é um modelo de curto prazo.
No quarto módulo, vamos ver o modelo ISLM estendido, começando com a taxa de juros real e falando de risco e prêmio de risco. Né? Lembra que eu falei que a taxa Selic era a taxa livre de risco mais o prêmio país? É o risco país. A diferença de risco existente entre os diversos títulos de dívida. Gente, um título de dívida do governo venezuelano, do governo argentino, do governo brasileiro e do governo alemão, vocês concordam que tem riscos diferentes? Né? Não é necessário muito conhecimento de economia para saber disso. Né? E o que é a taxa borrowing rate, a taxa de empréstimo? No quinto módulo, vamos falar do mercado de trabalho, importante módulo, importantíssimo, a curva de determinação dos salários. O que é o salário real? Qual é o impacto da taxa de desemprego? A variável Z, que será a variável Z? O salário real esperado. Na segunda aula, a curva de determinação dos preços, a função de produção, um dos mais importantes conceitos da microeconomia, as hipóteses determinando o salário real. E, na terceira aula, um dos mais importantes conceitos de macroeconomia, a taxa natural de desemprego, que vai desembocar no produto potencial da economia e no hiato do produto. Em conceitos importantíssimos. E, no módulo 6, finalmente, vamos abrir a economia, falar da economia aberta, taxa de câmbio nominal, taxa de câmbio real, depreciação e apreciação cambial. O que é isso? Dólar sobe, dólar cai. Por quê? O equilíbrio de bens na economia aberta. O que determina as importações? O que determina as exportações? Vamos tratar da curva IS na economia aberta. Depois vamos falar do equilíbrio dos mercados financeiros. Aí é conversa para gente grande, já é macro, mais profunda. A relação entre taxa de câmbio, taxa de juros. Isso é a tua vida. Você que está no mercado financeiro, você lida com isso diariamente. Você tem que entender por que as coisas. Por que uma se move assim e a outra assado. Não é só observação empírica. A economia precisa de evidências empíricas, mas não vive só de observações empíricas. Você precisa saber o porquê disso. E aí a gente vai juntar os dois mercados, o modelo ISLM na economia aberta. Vamos ver o importantíssimo modelo de Mundell-Fleming, Robert Mundell e Marcus Fleming, 2 prêmios Nobel. As hipóteses modelo, a política fiscal na economia aberta. Tá? E a gente vai ver que a expansão fiscal na economia aberta tem um impacto no PIB menor do que na economia fechada. Tá? Efeitos da expansão fiscal, ou seja, aumento de gasto na presença de inflação, o caso brasileiro. Então, é a outra armadilha heterodoxa. Gasto é vida. Vamos aumentar gastos do governo? Será que é uma boa ideia? E, por último, os regimes cambiais, o câmbio flexível e o câmbio fixo. E nós vamos ter um bônus, um módulo extra de inflação, as causas da inflação, a origem monetária, os choques exógenos, consequências do combate à inflação, a curva de Phillips moderna. É verdade que existe trade-off entre inflação e desemprego? Spoiler, não é. Existe trade-off entre combate à inflação e desemprego. A contribuição, finalmente, do Friedman, o verdadeiro trade-off, a curva de Phillips aceleracionista. E, por último, vamos falar de um tema já de gente grande, a crítica de Lucas, o modelo de expectativas racionais, a missão do Banco Central, a importância da credibilidade do Banco Central e, finalmente, o famoso imposto inflacionário. Quem paga pelo imposto inflacionário? A inflação tem esse nome, imposto inflacionário, porque na presença de inflação, o governo arrecada mais. Todos os governos. E aí isso é chamado de imposto inflacionário. Quem paga pelo imposto? Toda a sociedade, mas especialmente o trabalhador com menores salários. Então, esse é um curso que eu montei muito abrangente, onde eu vou ensinar para você, onde eu vou preparar você para o mercado financeiro
a compreender, a ter as ferramentas teóricas necessárias para você entender o porquê das variações, das oscilações do mercado. Bom, vamos falar um pouquinho de preço? Eu sei que as coisas estão muito caras, né? Especialmente no Rio de Janeiro, o custo de vida, enfim, está um negócio terrível. Mas, mesmo com todas as dificuldades, volta e meia a gente compra um livro que acaba não lendo, ou se inscreve num curso na internet que acaba não fazendo. E vamos ser francos. Eu tenho certeza que você gastaria mais do que R$ 500 numa graduação, ou até numa pós-graduação por mês, tá? Um MBA. Por que as pessoas fazem MBA? Para se capacitarem, para adquirir conhecimento e, com isso, galgar posições melhores. É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te dar esse conhecimento. Se eu cobrar R$ 2.500 por esse curso, que você vai ter acesso durante um ano a todos esses módulos e a todas essas aulas, eu acho que seria um valor justo. Tenho certeza que você acha também. Com toda a minha experiência de professor do UFRJ, de professor da FGV, experiência de professor que encanta o aluno pela minha paixão por dar aula. Eu vou te mostrar um caminho que é um caminho de conhecimento de assuntos que são vitais para você. Vamos voltar para o preço. Se você pensar num investimento de mais ou menos R$ 200 por mês no seu crescimento profissional, no seu futuro, é caro. Caro ou barato é um conceito muito relativo, né? R$ 200 por um hambúrguer é caríssimo. Por um apartamento é de graça. Gente, R$ 200 por mês, o que você faz com R$ 200? Vou até facilitar as coisas. O que você faz com R$ 200 em um final de semana? Se você for com a namorada ou com o namorado, com a esposa, com o marido ali no barzinho ali, com direito a sentar na cadeira, na rua, na calçada, e tomar chopinho e comer pastel, você gasta isso ou mais num final de semana. Para você investir em crescimento da sua carreira, não vale? Eu tenho certeza que, se você se perguntar internamente, você vai responder que sim, vale. R$ 200 por mês vale para você investir em conhecimento, investir na sua carreira, investir no seu futuro. Eu quero enfatizar novamente. Eu quero enfatizar e repetir. Eu vejo vários cursos na internet, vários cursos no Instagram, prometendo o Eldorado. Entre aqui e eu vou te ensinar a ficar rico na Bolsa de Valores. Entre aqui e eu vou te ensinar a ganhar 6 dígitos em uma semana. Eu não gosto disso. Eu estou aqui para vender, sim, mas eu estou aqui para vender conhecimento para você, através de aulas de um profissional respeitado que eu sou pelos meus colegas, pelos meus alunos, porque eu faço um trabalho sério. Eu faço um trabalho de aprendizado. Eu faço um trabalho com amor. E eu tenho certeza que você, ao entrar no meu curso, vai amar a minha aula. Eu estou certo disso. E daqui a pouco eu vou te falar da garantia. Então, a minha equipe e eu, nós montamos um curso que, mesmo sabendo, eu te disse que eu poderia cobrar R$ 2.500 por esse curso, que seria um preço justo. Mas nós montamos um curso, fizemos as contas
e o curso vai custar R$ 1.397. O curso inteiro, que você, adquirindo o curso, tem acesso a ele na íntegra imediatamente. Mas, novamente, conversando com a minha equipe, a gente decidiu fazer um valor promocional para 48 horas, tá? Aqueles que estão comprometidos, que não querem perder essa oportunidade de ter aula comigo, um professor que encanta os alunos. 48 primeiras horas, de hoje até sábado à noite. O curso vai custar R$ 996. Tem, parece, 10 centavos aí. R$ 996,10. Se você... Marco, eu estou duro, mas estou doido para fazer teu curso. Mas estou duro, não tenho 996 pratos. Tudo bem. Se não quiser pagar à vista, você paga 12 vezes de R$ 99,50. Gente, o que você vai... A gente já viu que com 200 pratas você não faz nada. O que você vai fazer com R$ 99,50? Nem no McDonald's você paga para 2 pessoas esse lanche. 2 pessoas no McDonald's pagam, sai mais, se comer sobremesa, sai mais que isso. Então, não tem explicação se você não entrar. 12 vezes R$ 99,50. Mas olha, sábado à noite esse preço vira abóbora, hein? Volta para 1.397. Gente, é uma oportunidade para você de ser meu aluno. Oportunidade. Eu aposto que você vai aprender comigo. Que você vai gostar, eu tenho certeza. E você também tem. Mas eu aposto que você vai aprender também. E se eu não gostar? Não tem problema. Você tem 30 dias para assistir o curso todo, mas não gostei de nada. Eu te devolvo todo o seu dinheiro, você tem todo o seu dinheiro de volta sem problema algum. O que eu quero, o que me interessa é o aprendizado, o que me interessa é ver os meus alunos aprendendo. O que me interessa é ver o seu sucesso. Eu não quero... Se eu quisesse dinheiro, eu ficava na outra firma que eu estava. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Tá? Essa promoção desse desconto para 996, você tem que adicionar um cupom desconto. Na plataforma, você vai colocar em maiúsculas, primeiros alunos, tudo junto, em maiúsculo. Colocando o cupom, você vai ter acesso ao desconto. E lembre-se que sábado à noite ele vira abóbora. O que me interessa, gente... Claro, todos nós precisamos de dinheiro, né? Eu não estou aqui para fazer filantropia também. Eu já vou te dar várias aulas e eu sempre ofereço os meus telefones, os meus contatos, o WhatsApp, para todos os meus alunos de MBA, de graduação, que o que me interessa é o aprendizado. Mas, é claro, a gente precisa de dinheiro para viver, né? Então, o curso não é de graça. Mas eu vou te contar uma coisa para vocês. É quase, né? 99 pratas por mês é realmente, para minha aula, com todo respeito, sem falsa modéstia, é muito pouco. É uma oportunidade, com certeza. Pergunta aí quem foi meu aluno. Pergunta para o Lucas, para o Newton, para esses depoimentos, para essas pessoas que fizeram esses depoimentos aqui. Vai lá no FRJ, vai na FGV, pergunta, liga lá, como é que é o Marco Krebs aí? Como é que é? Não. Gente, é isso. O que eu tinha para falar de preço, eu falei. Fizemos o máximo. O que eu tinha para falar do curso, eu já falei. E também falei sobre mim. E isso é o mais importante. Eu quero que você olhe para mim e veja que eu sou compromissado com o meu trabalho, que eu exerço com muito amor. Eu garanto a você que você vai gostar das minhas aulas e garanto que você vai aprender. Eu estou te esperando no curso, que eu tenho certeza que você vai entrar nessa turma, vai aproveitar essa promoção, essa oportunidade de ser meu aluno. Eu declaro
oficialmente abertas as inscrições. E venha para o curso Macro com Marco.